1 Samuel. Shemuel Aleph. Capítulo 5. Quando os filisteus tomaram a arca do verdadeiro Criador, levaram-na de Ebenezer a Asdod. Os filisteus pegaram a arca do verdadeiro Criador e a levaram à casa de Dagom, e a colocaram ao lado de Dagom. Quando os asdoditas se levantaram cedo no dia seguinte, lá estava Dagom caído com a face por terra diante da arca de Ial. Portanto, pegaram Dagom e o colocaram de volta no lugar. No dia seguinte, ao se levantarem de manhã cedo, lá estava Dagom caído, com a face por terra diante da arca de Ial. A cabeça e as mãos de Dagom haviam sido decepadas e estavam na soleira da porta. Só lhe havia restado a parte em forma de peixe. É por isso que até hoje os sacerdotes de Dagom e todos os que entram na casa de Dagom em Asdod não pisam na soleira da porta. A mão de Ial pesou contra os asdoditas, e ele os devastou, atingindo o povo de Asdod e dos seus territórios com hemorroidas. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: A arca do Criador de Ishal não deve ficar conosco, pois a mão dele tem sido dura contra nós e contra Dagom, nossa divindade. Assim, convocaram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: O que devemos fazer com a arca do Criador de Ishal? Eles responderam: Que a arca do Criador de Ishal seja levada para Gate. Portanto, levaram a arca do Criador de Ishal para lá. Depois de a terem levado para lá, a mão de Ial veio contra a cidade, causando grande pânico. Ele atingiu os habitantes da cidade, desde o pequeno até o grande, e apareceram hemorroidas neles. Então enviaram a arca do verdadeiro Criador a Ecrom. Mas, assim que a arca do verdadeiro Criador chegou a Ecrom, os ecronitas começaram a gritar: Eles trouxeram a arca do Criador de Ishal para cá, a fim de matar a nós e a nosso povo. Portanto, enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus, e disseram: Mandem embora a arca do Criador de Ishal, que ela volte ao seu lugar para que nós e nosso povo não sejamos mortos. Pois o medo da morte tinha se espalhado pela cidade inteira. A mão do verdadeiro Criador pesava muito sobre ela, e os homens que não morreram tinham sido atingidos com hemorroidas. E o clamor da cidade por ajuda subia aos céus. 1 Samuel. Shemuel. Capítulo 6. A arca de Ial ficou no território dos filisteus por 7 meses. Os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos e perguntaram: O que devemos fazer com a arca de Ial? Digam-nos como devemos enviá-la de volta para o seu lugar. Eles responderam: Quando enviarem a arca do pacto de Ial, o Criador de Ishal, não a mandem de volta sem uma oferta. Vocês devem sem falta lhe enviar uma oferta pela culpa. Só então serão curados e ficarão sabendo por que a mão dele não se retirava de vocês. Então os filisteus perguntaram: Qual é a oferta pela culpa que devemos lhe enviar? Eles responderam: 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, conforme o número dos governantes dos filisteus, pois cada um de vocês e seus governantes foram atingidos pelo mesmo flagelo. Façam imagens das suas hemorroidas e imagens dos ratos que estão arruinando a terra, e deem honra ao Criador de Ishal. Talvez ele alivie o peso da sua mão, que está sobre vocês, sobre o seu ídolo e sobre a sua terra. Por que endurecer o coração assim como fizeram o Egito e Faraó? Quando o Criador os tratou severamente, eles tiveram de deixar os Ixalitas ir embora, de modo que partiram. Agora arranjem uma carroça nova e 2 vacas que deram cria, sobre as quais nunca se colocou nenhum jugo. Então atrelem as vacas à carroça, mas levem os bezerros de volta ao curral, para longe delas. Coloquem a arca de Ial na carroça e ponham numa caixa ao lado dela os objetos de ouro que lhe enviarão como oferta pela culpa. Depois mandem-na embora e fiquem observando. Se ela subir a estrada que vai para Bet-Semes, para o seu próprio território, então foi ele quem nos causou este grande mal. Mas, se não, saberemos que não foi a mão dele que nos atingiu. O que nos aconteceu foi mero acaso. Os homens fizeram isso. Pegaram 2 vacas que tinham dado cria, atrelaram-nas à carroça e prenderam os bezerros no curral. Depois puseram a arca de Ial na carroça, também a caixa com os ratos de ouro e as imagens das suas hemorroidas. E as vacas seguiram diretamente pela estrada que vai para Bet-Semes. Continuaram na mesma estrada, mugindo. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Enquanto isso, os governantes dos filisteus andavam atrás delas, e foram até o limite do território de Bet-Semes. O povo de Bet-Semes estava fazendo a colheita do trigo no vale.
Quando levantaram os olhos e viram a arca, alegraram-se muito. A carroça entrou no campo de Alcha, conhecido por Josué, o Bet-Semita, e parou ali, perto de uma grande pedra. Então eles cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como oferta queimada a Iau. Os levitas retiraram a arca de Iau e a caixa que estava ao lado dela, onde estavam os objetos de ouro, e as puseram sobre a grande pedra. Os homens de Bet-Semes fizeram ofertas queimadas e ofereceram sacrifícios a Iau naquele dia. Quando 5 governantes dos filisteus viram isso, voltaram a Ecrom no mesmo dia. As hemorroidas de ouro que os filisteus enviaram a Iau como oferta pela culpa foram: uma por Asdod, uma por Gaza, uma por Ascalon, uma por Gate e uma por Ecrom. E o número dos ratos de ouro correspondia ao número de todas as cidades dos filisteus pertencentes aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como as aldeias no campo. E a grande pedra onde colocaram a arca de Iau está no campo de Alcha, o Bet-Semita, como testemunha até o dia de hoje. Mas o Criador matou os homens de Bet-Semes, porque tinham olhado para a arca de Iau. Matou dentre o povo 50.070 homens, e o povo começou a chorar porque Iau os havia atingido com uma grande matança. Então os homens de Bet-Semes perguntaram: Quem poderá ficar diante de Iau, esse Criador Altíssimo? Para quem ele irá, afastando-se de nós? Enviaram então mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim para dizer: Os filisteus devolveram a arca de Iau. Venham e levem-na com vocês.